Oi, turma, do livro Com os Olhos do Coração, José Carlos de Luca. Qualquer coincidência. Conta-se que um dia o homem parou na frente do pequeno bar, tirou do bolso 1 metro, mediu a porta e falou em voz alta: 2 metros de altura por 80 centímetros de largura. Admirado, mediu-a de novo. Como se duvidasse das medidas que obteve, mediu-a pela terceira vez e assim tomou a medi-la várias vezes. Curiosas, as pessoas que por ali passavam começaram a parar. Primeiro um pequeno grupo, depois um grupo maior, por fim uma multidão. Voltando-se para os curiosos, o homem exclamou, visivelmente impressionado: parece mentira. Essa porta mede apenas 2 metros de altura e 80 centímetros de largura. E, no entanto, por ela passou todo o meu dinheiro, meu carro, o pão dos meus filhos, passaram os meus móveis, a minha casa com terreno. E não foram só os bens materiais, por ela também passou a minha saúde, passaram as esperanças da minha esposa, passou toda a felicidade do meu lar. Além disso, passaram também a minha dignidade, a minha honra, os meus sonhos, meus planos. Sim, senhores, todos os meus planos de construir uma família feliz passaram por essa porta dia após dia, gole por gole. Hoje eu não tenho mais nada, nem família, nem saúde, nem esperança, mas quando passo pela frente dessa porta, ainda ouço o chamado daquela que é a responsável pela minha desgraça. Ela ainda me chama insistentemente. Só mais um trago, só hoje. Uma dose apenas. Ainda escuto sugestões em tom de zombaria. Você bebe socialmente, lembra-se? Sim, essa era a senha. Essa era a isca. Esse era o engodo. E mais uma vez eu caía na armadilha dizendo comigo mesmo: quando eu quiser eu paro. Isso é o que muita gente pensa, mas só pensa. Eu comecei com um cálice, mas hoje a bebida me dominou por completo. Hoje sou um trapo humano e a bebida continua fazendo as suas vítimas. Por isso é que eu lhes digo, senhores, essa porta é a porta mais larga do mundo. Ela tem enganado muita gente. Por essa porta, que pode ser chamada de porta do vício, de aparência tão estreita, pode passar tudo o que se tem de mais caro na vida. Hoje eu sei dos malefícios do álcool. Mas muita gente ainda não sabe, ou se sabe, finge que não, para não admitir que está sob o jugo da bebida. E o que é pior, tem esse maldito veneno destruidor de vidas dentro do próprio lar, à disposição dos filhos. Ah, se os senhores soubessem o inferno que é ter a vida destruída pelo vício, certamente passariam longe dele e protegeriam sua família contra suas ameaças. Visivelmente amargurado, aquele homem se afastou a passos lentos, deixando a cada uma das pessoas o que ouviram motivos de profundas reflexões. É uma introdução do texto Álcool, Família em Perigo. Beber começa como um ato de liberdade, caminha para o hábito e finalmente afunda na necessidade. Benjamin Rush. Uma pesquisa realizada em 24 cidades do estado de São Paulo, com mais de 200 mil habitantes, estimou 10,9% da população masculina e 2,5% da feminina eram dependentes de álcool. Esses números, aliados a outros que relacionam a bebida ao aumento da violência e do número de mortes no trânsito, permitem concluir ser o álcool a droga que mais danos causa à sociedade. Sua ação nefasta principia no alcoólatra, depois atinge a família e, por consequência, toda a sociedade. Sofrem em demasia os familiares. É como se o lar também ficasse alcoolizado, pois toda a dinâmica da família passa a ser regulada pelo comportamento do usuário de álcool. É o que afirma o Dr. Drauzio Varela. Conheço inúmeras pessoas cujo pai era viciado que trazem até hoje as marcas das cenas tristes vividas ao lado do pai transtornado
pelo vício das brigas que presenciaram assustadas, das vezes em que socorreram um genitor embriagado, caído na sarjeta. São impressões fortes que o tempo não apaga, assim tão fácil. Estamos esquecendo que o álcool é uma droga, embora de livre acesso e amplamente divulgada pelos meios de comunicação, a propaganda procura associar a bebida a situações felizes, a momentos de descontração, a pessoas bonitas e alegres cantando e se divertindo. Em casa, a divulgação não é muito diferente. Pais sisudos e de pouca conversa tornam-se falantes e alegres a um simples copo de cerveja. Reservamos um espaço de destaque para guardarmos as bebidas alcoólicas. O famoso barzinho tem vidros espelhados e taças de cristal. Quem pode pensar que álcool é droga? Mas é. Poucos, porém, se dão conta disso. Talvez estejam achando essas linhas um tanto moralistas próprias de quem não bebe. Posso assegurar que não pretendo ser chato, ditar regras para os outros, apenas possibilitar uma reflexão a respeito de um assunto muito importante para você e sua família. Primeiramente para você, pois o álcool é um fator de risco para a saúde, podendo causar gastrite, cirrose hepática, pressão alta, insuficiência cardíaca, encolhimento cerebral por destruição dos neurônios, nervosismo, insônia e depressão. É o que afirma o médico Isamitiba. Será esse o caminho que desejamos para nós? Será que alguns minutos de euforia artificial podem compensar todos os prejuízos graves que o álcool acarreta para a nossa saúde? Além do mais, não são poucos os que desencarnam vítimas de problemas decorrentes do alcoolismo. Sem esquecer ainda que mais da metade dos acidentes de trânsito é provocada por por motoristas embriagados. Isso as propagandas de bebidas não mostram. Não preciso dizer também dos problemas familiares que o alcoolismo produz. Uma senhora, uma esposa de um alcoólatra, confidenciou-me certa vez de que seus maiores problemas é ter de conviver com uma pessoa completamente diferente daquela com quem se casou. Disse-me que o marido era um homem carinhoso, afável, trabalhador e fiel, mas depois da bebida virou do avesso, pois chega em casa tarde da noite e falta ao trabalho com frequência. Vive embriagado, nervoso, agressivo e com marcas de batom na camisa. É duro ter de conviver com um estranho, desabafou, com lágrimas nos olhos. Como, então, nos comportar diante do álcool? Há 3 faixas de consumo distintas: uso, abuso e dependência. Embora não haja uma fronteira clara, onde começa uma e termina a outra. Joana de Ângeles adverte que a vinculação alcoólica tem início pelo aperitivo inocente. A lição se justifica porque um dos efeitos da bebida é cercear nosso sistema interior de censura, o que nos impede de avaliar o momento de pararmos a ingestão. Por isso, a pessoa embriagada faz coisas que em sã consciência não faria. Não podemos ainda ignorar que o álcool é a porta de acesso a outras drogas. Desse modo, do uso esporádico ao abuso, há uma curta distância que a prudência sugere não percorrer. Muitos avançaram e não conseguiram voltar. Lição de casa. Procure a cada dia diminuir a importância da bebida alcoólica em sua casa. Se não consegue parar, procure não beber na presença de seus filhos menores, pois as crianças tendem a repetir o que observam nos adultos. Procure ajuda especializada para livrar-se da dependência. Há grupos de autoajuda que proporcionam um apoio importante para vencer a dependência. Exemplo, Alcoólicos Anônimos. Olha, é como o De Luca falou, né? Esse assunto parece que quando a gente vai falar dele, nós somos aquelas pessoas assim de falsa moral, que vêm ditar o que pode, o que não pode, o que é certo, o que é errado, né? Não tá aí, né? Qualquer esquina você não encontra cerveja, vinho, vodka, caipirinha e tantos outros. Qualquer esquina, qualquer lugar que você passa tem uma portinha aberta. Tem mais portinha de boteco aberta do que de igreja, né? E se tá aí à mostra e legalmente é aceito, não tem nada que se oponha contra a venda do álcool. É permitido, é pago o imposto, o governo aceita, a polícia não pode prender uma pessoa que bebe, não pode coagir, né? Uma pessoa não vai presa porque bebe.
Você pode estar com um copo ou carregando um carro cheio de fardo de bebida que tanto faz, né? É legalmente aceito. O que não é legalmente aceito pelo excesso da violência no trânsito agora é você dirigir e cair nas garras da polícia rodoviária e eles mandarem fazer o bafômetro. É a única coisa ainda que contém um pouquinho a questão do álcool no trânsito. Mas isso acontece mais em rodovia, né? Em bairros a gente não vê operações desse tipo. E aonde é que tem mais violência? Nos bairros. É ali que o negócio, né, a porca torce o rabo. Geralmente, eu como educadora, eu fiz prevenção mais de 32 anos da minha vida, sempre trabalhando na sala de aula, a questão do alcoolismo e das drogas como um objetivo principal. Às vezes eu não tinha nem aquele objetivo de... Muitas vezes, às vezes não, muitas vezes, não tinha nem o objetivo de ensinar o babebi bobu. O meu objetivo maior era que os meus alunos não caíssem nas garras das drogas. Dependendo do bairro onde você trabalha, o excesso de uso de violência é tão grande que a sua maior preocupação enquanto educador é que o teu aluno viva ou sobreviva a tudo que ele passa, né? E muitas vezes a minha maior preocupação era essa, a prevenção. Tem um ditado que fala, prevenir é melhor que remediar. E é um ditado assim super real. Um professor uma vez falou, vocês não conhecem o corpo de vocês, né? Ele estava trabalhando prevenção. Ele falava sobre drogas. Primeiro ele utilizou todos os recursos que ele tinha na época de mostrar as diferentes consequências da utilização de diferentes tipos de droga. Aí ele falou, tá vendo, essa daqui deixa a gente animado, essa outro tipo de droga aqui deixa a gente triste, a outra ali deixa a gente dormindo, sonolento, né? Tem uns que, geralmente, a característica de cada droga ele colocou, mas ele falou assim, essa droga, por exemplo, a maconha, é relaxante, né? É para deixar a pessoa mais calma, mais zen, mas dependendo do organismo da pessoa, ela se torna uma pessoa perigosa, ela comete um crime devido à coragem que a droga incita no seu organismo. Ou seja, em geral tem a característica de cada droga, mas a gente não sabe se naquela generalidade dela, ela vai abraçar cada pessoa da mesma maneira. Então ele falava, você não conhece seu corpo. Você não tem que não usar droga porque faz mal simplesmente, mas porque você não se conhece. Principalmente por isso. Você pode até conhecer a droga, assim, eu estou passando para vocês como que é a reação de cada um, mas dentro do teu corpo ela pode reagir de forma diferente. Então, como você não se conhece, é melhor você não chegar perto, ou seja, prevenir. E todas as drogas ilícitas, elas percorrem caminhos mais dificultosos. Para o cara poder pegar uma maconha, um crack, uma cocaína, um LSD, um lança-perfume, K9, qualquer um tipo de droga, ele vai ter que procurar quem oferece. Já começa por aí. Às vezes é o próprio colega na sala de aula, às vezes é um primo, às vezes é uma pessoa vizinha, né? Mas ainda assim tem um caminho a percorrer, você vai ter que buscar isso em algum lugar. O álcool, por ser lícito, por não ter nenhum tipo de barreira para ser vendido, em qualquer esquina você encontra, geralmente vai ter uma festividade, vamos comprar uma cervejinha, vai ter uma comemoração entre amigos, uma promoção no serviço, ou porque você passou num concurso, vamos fazer umas pizzas em casa e vamos comprar um monte de vinho. Você tomar uma taça de vinho por dia, até a própria medicina fala que é bom, porque não é a questão do álcool do vinho, mas por causa da uva. Seria mais saudável, então, o suco de uva, mas as pessoas adultas preferem o consumo de álcool junto. E já foi dito que é o vinho, é a uva que faz o bem para a nossa saúde, né? A fermentação dela no suco faz muito bem. Então, se der para trocar o vinho pelo suco, seria o ideal. Mas os adultos acham que é infantilidade viver de suco.
Que o mundo adulto, você tem que ter uma taça de vinho na mão, você tem que ter uma caipirinha na praia. É que eu não entendo muito por mais que eu tenha feito, né, o trabalho de prevenção, eu sinceramente eu não cheguei muito perto de álcool, então eu não vou saber falar para vocês para cada situação o que as pessoas costumam beber. Mas geralmente festa, reunião de amigos, né, passeios, geralmente na praia, o povo gosta do álcool. E ele está em cada esquina. E aí você consome aquilo como se fosse pelo motivo do evento. O evento está te fazendo beber. Só que aí você gosta tanto da ideia, por exemplo, você vai na casa de um amigo, você não conhece o teu corpo. Vamos voltar do princípio que a gente não conhece o nosso corpo. Você vai na casa de um amigo, você toma um copo de vinho, uma taça de vinho com esse amigo, para comer um pedaço de pizza. Beleza, a taça não vai fazer mal para ninguém. Mas você gostou tanto do vinho que você fala para ele assim, vou pegar o nome desse vinho aqui, eu vou comprar para mim também. Ou seja, a porta do álcool é escancarada. Dali eu já vou pro mercado e já compro meia dúzia de garrafa e todo dia eu tomo porque relaxa, porque tem um gosto saboroso, porque combina com peixe, porque combina com lasanha, porque, né? Você vai fazendo as combinações e quando você vai vendo aquilo que era só para degustar, só para um momento, se torna um hábito. E quando se torna aquele hábito, no dia que você não tem na geladeira, você fica desesperado. Você já começa, não, meu Deus, pode faltar água na minha casa, mas o vinho não. Eu tenho que buscar ele, não pode ficar faltando. Isso daqui é tão bom, isso aqui o médico mesmo diz que é bom. Aí você vai lá e compra e mantém aquilo na sua casa. Mas quando você, de repente, uma situação financeira ou o pagamento não chegou a tempo de comprar e faltou. Você consumiu um pouco a mais daquilo que você tem o hábito, faltou dinheiro e você não teve condições de comprar. Você entra numa crise de abstinência. E aí você acha que não. Por quê? Porque é o seu hábito, para você é uma coisa normal. Que você não está indo para boteco, você bebe socialmente, você só bebe um pouquinho todo dia. E quando faz falta, você fica virado do avesso. Você vai ter comportamentos mais agressivos, aquela coisa da impaciência, fica meio perdido, tá faltando alguma coisa, já é o vício. É o vício e aí só alcoólicos anônimos mesmo. É muito sutil para se viciar, é muito sutil. Não é algo assim que você percebe que está ficando viciado, né? Eu tenho sempre comigo a questão de algumas disciplinas que eu me coloco. Eu adoro jogar joguinhos de celular, aqueles que desafiam, né, a nossa memória, para fazer exercícios mesmo com a cabeça. Então eu vou lá nos aplicativos e procuro, né, joguinhos para memória. E aí aparece aqueles que desafiam a gente. Eu gosto muito do tipo assim, aparece 2 bolinhas e aí eu tenho que achar outra bolinha para colocar ali naquela cestinha para elas sumirem. Eu não sei se eu vou saber explicar para vocês, mas é um joguinho de criança e é um joguinho que mexe com o raciocínio. Eu gosto. Só que eu sei que se eu faço aquilo ali todo dia e passo da conta, aquilo ali se torna um vício, um jogo. Tá lá no celular, parece tão inocente, tem aplicativo de jogo de tudo que é tipo. Então eu me regro. Eu faço assim, o meu dia inteiro eu tenho as minhas atividades, eu procuro fazer as minhas leituras de manhã, eu procuro cuidar da minha casa depois do almoço, eu termino as leituras, eu tenho 4 canais, eu tenho página de Face, são 2 páginas de Face que eu alimento, tem a página do perfil, tem o Instagram, tem 2 plataformas, o TikTok tem o Quai. Então, assim, até eu alimentar tudo isso, vai dar quase 2 horas da tarde. Aí é a hora que eu saio daqui da frente do celular e vou lá, almoço e dali eu vou fazendo as coisas da minha casa. Quando eu termino de fazer as atividades da minha casa, se sobra tempo, eu ainda assisto um filme naquele dia. Se são muitas atividades, alguma coisa a mais que eu tenho que fazer, aí não sobrou tempo, é o tempo do Mike, né? Eu vou cuidar um pouco do meu cachorro, dar atenção, brincar com ele. Às 7 horas, 8 horas é a hora que eu já estou me preparando para tomar um banho, tomar mais um último café do dia
e vou pra cama. Eu deito cedo e durmo tarde. Aí a hora que eu deitar, das 8 da noite, 9 horas da noite, por exemplo, até meia-noite, eu tô jogando. Eu até entro lá no Face, alguma coisinha assim, brinco com o pessoal, mas jogando. Então eu tenho aquelas 2, 3 horas de jogo, que eu fico ali completamente distraída. Todo dia. Todo dia, de segunda a segunda. No dia que eu caio na cama muito cansada e que eu não jogo, parece que tá faltando alguma coisa. Ou seja, eu já criei o hábito. Eu comecei para me distrair, criei o hábito e agora eu percebo que quando eu não jogo, fica aquela coisa assim, ontem eu não me distraí, ontem eu não brinquei, né? Não que é compulsório, aquela coisa louca, não. Mas está naquele estágio assim de que fica faltando um pouquinho de algo que você se propõe a fazer todo dia e você não faz. E é só um jogo para se divertir, não é jogo para ganhar dinheiro, nada disso. É só para distrair. Agora pensa, isso em forma de álcool no teu corpo. Como que o álcool ele reage no teu corpo? Você não conhece você. E as pessoas começam assim. Primeiro festa, distração, descontração, né? Depois, tô triste, vou beber para poder esquecer a tristeza. Hoje eu tô alegre, eu preciso comemorar, né? Então, eu trabalhei com pais que todo final de semana não tinham dinheiro para comprar o leite da criança. Mas ele pegava fiado a bebida, quando chegava o pagamento, ele ia lá e pagava e ficava sem dinheiro para o leite da criança novamente. E assim, como é que fica o dono do bar? Vamos partir para o lado do espiritismo, porque o De Luca, nesse livro aqui, eu estou indo, né, de acordo com as leituras dele e tal, mas ele é um autor espírita. E eu acreditava que do começo ao fim a gente ia estar falando de espiritismo aqui dentro, mas tem hora que parece mais um livro de autoajuda do que espírita, né? Então vamos entrar na categoria espírita. O que o álcool acontece com pessoas encarnadas bebendo? Então, eu sempre usei o espiritismo não como um código de moral, de moralismo, né? De o que é certo, o que é errado, o espiritismo manda. Não, porque o espiritismo não manda em ninguém. Ele, assim como tem os teóricos que ele utiliza, ele fala o seguinte, né? Tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Então, o espiritismo não proíbe, ele abre os nossos olhos do tipo assim, se você acha que é lícito, se você acha que não vai te fazer mal nenhum, pode fazer. Mas se você acha que lá na frente isso vai te causar algumas consequências negativas, então não faça. O espiritismo ele fala assim, Jesus sentaria com você e ficaria bebendo todo final de semana? Jesus entraria num boteco para ficar usando o tempo que ele deveria estar com a família dele ali jogando, porque geralmente dentro dos botecos é isso, né? Jogando e bebendo, falando sobre mulher, né? Porque geralmente no boteco é algo mais masculino, onde os homens ficam falando de mulher, qualquer mulher que entra para comprar um pão, né? Eles olham, eles desejam, então quer dizer, é um ambiente pesado, carregado, e o dono do bar? Ele não tem que trabalhar e sustentar a família dele? Tem, mas ele podia vender mais bala do que bebida. Aí é que tá, a nossa evolução, ela tá ligada a isso. Não é posso fazer tudo para sobreviver. Eu devo fazer aquilo que me convém para sobreviver. A pessoa que bebe, ela tá acarretando um problema espiritual para ela. Porque tem aqueles que desencarnaram e que são viciados e não tem mais como pegar um copo. Eles vão precisar de você. Daquele que está encarnado para eles poderem beber. Então eles se juntam. Os iguais se juntam. Os afins se juntam. Então, quem é que está andando com você? Basta você ver o que você faz para ver com quem você anda. É isso. Se você bebe, você vai ter companhia de quem bebe. Então, você vai ter companhia espiritual desse nível. Geralmente, quem bebe do outro lado é viciado. E o viciado, por melhor que ele seja de coração, ele tem uma moral muito baixa. Então, essa moral baixa são vibrações baixas, são energias baixas, que às vezes ele não quer fazer a maldade, mas só o fato daquela energia baixa estar do teu lado se gera uma série de problemas. Desde uma discussão familiar até a morte de um familiar. Então, assim, eu sempre apelei, né? Quando eu conheci meu marido, ele bebia cerveja, ele fumava maconha,
e fumava cigarro. Ele tinha 17 anos e eu também. Eu, como já vim de uma família que o pai bebia, meu pai era uma excelente pessoa, a gente sempre escuta isso, presta bem atenção, a gente sempre escuta isso. Todas as pessoas que são maravilhosas e que têm qualquer tipo de vício, elas viram o diabo quando bebe. Então, meu pai era uma pessoa maravilhosa e eu amo de paixão meu pai. Mas teve o período que ele bebia. E o período que ele bebia, quando bebia, ele virava o bicho. Aí ele batia na minha mãe, ele quebrava as coisas dentro de casa. Então, como eu vim de uma família que o pai bebia e que acontecia desgraça na minha casa devido à bebida, quando eu conheci meu marido, eu falei pra ele assim, no namoro eu já falei pra ele, falei, eu não vou aceitar vício, né? Eu gostei de você de primeira, eu quero namorar, quero coisa séria, mas a primeira coisa que você vai ter que fazer é cortar essas coisas aí que pra mim, no meu ver, é errado. Ah, mas não faz mal pra ninguém, é só pra relaxar, não sei o quê. A questão da maconha eu nunca nem comprei, é amigo meu que passa na porta de casa e fala, vamos surfar, e lá na hora de surfar a gente fuma mas não vai me fazer falta se eu parar, isso aí eu paro de boa. E de tudo, ele me deu mais trabalho, foi com o cigarro. O cigarro não tinha meio, ele escondia cigarro dentro de casa. Quando a gente casou, depois de 6 anos namorando, ele já tinha parado com a maconha, né? Quando ele veio para São Paulo, ele era de Caraguá, quando ele veio para São Paulo acabou as amizades, acabou a maconha. E aí a gente não tinha dinheiro para comprar bebida também, então ele não bebia. Mas o danado do cigarro, eu acho que qualquer bico que ele fazia, qualquer gorjeta que ele ganhava, ele escondia dinheiro e comprava cigarro. Uma vez eu cheguei a encontrar cigarro em cima do guarda-roupa. Eu acho que ele pensou, né? É tão alto o guarda-roupa que ela não vai mexer lá em cima. E eu fui limpar em cima do guarda-roupa, achei um maço de cigarro lá. Aí eu falei pra ele, quer saber de uma coisa? Vamos assistir uma palestra. Aí eu apelei pro lado espírita, porque aí é apelar mesmo. Se a pessoa não tem a própria consciência, você tem que fazer com que ela gere a consciência. Para os meus alunos eu não falava da questão espiritual. A gente vai pela parte da ciência mesmo, pela parte da vivência de cada um, roda de conversa, eu trazia polícia, eu trazia médico, eu trazia tudo na sala de aula para que eles tivessem uma base que aquele caminho é um caminho errado que eles não deveriam seguir. E cheguei a levar o DENARC, meus alunos, mostrei o que acontece com os caras que usam ou que praticam o crime com as drogas. Mas um marmanjo casado comigo, eu ia fazer esse roteiro todo? Não, um caminho mais curto, espírita, vamos lá. E eu já tinha um pouquinho de conhecimento, bem pouquinho, e ele nada. Falei, vamos lá, assistir uma palestra. Aí teve uma palestra no centro falando sobre vício e companhia espiritual. E quando ele assistiu a palestra, ele arregalou o olho, ele falou, não acredito, isso acontece? Eu falei, lógico que acontece. Né? E ainda, para poder florir um pouquinho mais a situação, ainda inventei mais um monte de situação. Deus me perdoe, mas eu tive que fazer isso. Né? Foi por um bom motivo. Ainda bem que a gente é julgado pelas nossas intenções e não pelas nossas mentiras. Mas aí eu já inventei um monte de história, de casos que eu conhecia, que pessoa usava e que aconteceu tragédia com essas pessoas. Eu flori um pouquinho mais, né? A palestra. Aí ele arregalou mesmo o olho, ele falou, meu Deus do céu, não, eu não quero isso pra mim, Deus me livre de ficar aqui, um cara encostado em mim. Eu falei, pois é, no banheiro, na hora que você vai tomar banho, tem privacidade não, o cara tá ali o tempo todo te cutucando pra você poder beber, pra você fumar. Aí, não, pelo amor de Deus, não quero isso pra mim não. Aí começamos a fazer evangelho em casa, ele ficou todo medroso mesmo, né? Eu falei, fazer o quê? Se não vai pelo amor, vai pela dor, né? Mas funcionou, graças a Deus, pelo menos pelo medo ali, eu consegui trazer um pouco de consciência para ele e ele parou de fumar. Mas tem pessoas que você pode apavorar ela, você pode fazer o que for, que já é dela, ela quer aquilo, né? Já virou um vício sem ela perceber. E ela vai dar todos os tipos de desculpa dizendo que aquilo é natural, que aquilo é bom. Tive uma sogra, né, que era de um namorado, mãe de um namorado meu, e que todo dia, na hora do almoço, ela tinha aquele sangue, acho que é sangue de boi, se eu não me engano o nome do vinho. E ela não tinha 1 litro dentro de casa. Ela tinha aqueles garrafões, né? E ela tomava aquilo ali como se fosse suco. Depois do almoço, ela tomava um monte de copo daquilo. E aí ia deitar e dormir. Aí eu falava pra ele assim, mas vem cá, ela não toma remédio pra pressão, não toma um monte de remédio aí para os problemas de saúde que ela tem? Nem esquenta a cabeça não, viu? E ela já está acostumada. Ou seja, o vício faz a pessoa achar que tudo aquilo é normal. Então, assim, tem várias situações que eu posso colocar para vocês, assim, que eu fui percebendo que, além da questão física,
dessa dependência psicológica que se cria, dessa dependência do nosso próprio organismo, vai acontecer a dependência que é espiritual. E essa dependência espiritual, às vezes, nas leituras que eu já fiz de algumas obras, eles dizem o seguinte: o cara já teve várias encarnações ligadas ao álcool ou qualquer tipo de vício, e ele vem para combater aquela inclinação errada que ele tem. Mas ele sucumbe e acaba, de novo, no mesmo erro, na mesma falha. Quando a gente desencarna, a nossa consciência vai levar a gente para o lugar que a gente gosta de estar. Então tem muita gente que se preocupa assim: quando eu morrer, para onde que eu vou? É fácil. Vê as suas inclinações. Se você é um cara viciado, se você é um cara que depende de álcool, se você é um cara que gosta, né, que tem que estar ligado a esse tipo de bebida, porque é prazeroso para você, quando você desencarnar é para um lugar assim que você vai, onde tem um monte de cara que está na mesma situação que você, ou até pior. É só que no plano espiritual não existe o céu dos alcoólatras, pelo contrário, é para o umbral que a pessoa vai, né? Porque, na verdade, a partir do momento que você está bebendo e isso já se tornou um vício, você está se matando. É um suicídio inconsciente. A pessoa está bebendo ali, falando assim: é só para diversão, é só para, né? É um paliativo, isso daqui é só para relaxar. Ela não está percebendo, ela não está se matando porque ela quer. Ela está dando um tiro na cabeça, falando: não, eu quero acabar com a minha vida. Então, mas é um suicídio, porque o teu corpo vai deteriorando. A tua mente vai deteriorando, né? Que nem a maconha acaba com o neurônio. Os nossos neurônios, eles podem regenerar, mas a maconha inibe o processo de regeneração. Você perde neurônio com isso. Então, a partir do momento que você começa a matar suas células através de um vício, você é um suicida. Aonde que vai parar esse espírito? No umbral, num lugar onde só tem suicida, onde só tem pessoas que se prejudicaram ou prejudicaram alguém. Para outras pessoas, o umbral é como se fosse um inferno, né? É um lugar ruim. Então, você quer saber onde você vai parar depois do vício? É isso, num lugar ruim. Então, toda família tem que ficar atenta em relação ao álcool, né? Aqui dentro de casa, eu não permitia que entrasse álcool de forma alguma. Enquanto eu tive filho dentro de casa, até os 20 anos dele, 21, eu não deixava entrar álcool em casa. Nem vinho, nada. Não entrava nada, né? Quando a gente tinha que tomar um vinho para comer uma pizza, eu e meu marido, quando o filho dormia na casa da avó, o filho não participava disso, não via, e era realmente para uma comemoração e não era algo de rotina, de hábito, né? E depois dos 20 dele, depois dos 21 dele, aí eu passei a comprar aquela Malzibir. Eu vi uma propaganda, olha só, propaganda. Como é perigoso essa história de propaganda. Eu vi uma propaganda da Malzibir, uma cerveja preta, e quando eu estava grávida, eu tive vontade de tomar caracu. Grávida tem vontade de comer até bloco, né? Então, até aqui dos males foi o menor, não comi tijolo, mas eu tive que beber a caracu. E aí, quando eu bebi aquele golinho de caracu, ela é amarga. Aí me deu embrulho no estômago e eu joguei fora. Eu não cheguei nem a tomar aquilo lá. E quando eu vi a propaganda da Malzibir, ela me parecia ser tão saborosa, parecia ser, né, uma coisa gelada, eu acho que era um dia muito quente e tudo. Eu falei: nossa, me deu vontade de tomar esse troço aí. Aí comprei uma latinha no mercado. Aí eu tomei e senti que ela era doce, ela não era amarga que nem a caracu. E o meu pai me obrigava a tomar caracu quando eu era adolescente, mas era batido com ovo, então eu nem sentia aquilo lá, né? Era um negócio que ele mandava a gente tomar, um tipo de uma vitamina de manhã lá, com ovo cru, que quando ou eu tinha que tomar, ou então eu tinha que, não é assim, eu tinha que tomar todo dia. E tinha uma amiga minha na escola, que às vezes chegava cedo, a Érica, e ele forçava a Érica também a tomar essa vitamina lá no barzinho do lado da escola. Todo dia a gente tomava essa vitamina para entrar. Mas eu não sentia o gosto da caracu. No meio do ovo cru, né, aquele negócio melado, então não sentia a caracu. Ele falava que aquilo era uma vitamina, que ele pagava caro a minha escola e que tinha que fazer valer a pena, né? Aquilo era bom para o cérebro, não sei o quê. Não sei se era, mas em relação àquilo ali não me criou vício, não, porque eu não gostava, eu só tomava para agradar meu pai mesmo. E depois eu tive esse desejo na gravidez e depois eu entrei na Malzibir. Quando eu entrei na Malzibir, eu comecei a comprar 6 latinhas.
Aí eu deixava na geladeira e todo final de semana, quando eu ia comer uma pizza, eu tomava uma latinha. Aí foi quando meu filho viu entrar álcool em casa, porque até então ele não via. Aí as pessoas vinham no meu aniversário, qualquer comemoração em casa, eu vou levar uma cerveja, porque eu sei que você não compra. Eu falava, não, nem traz. Você quer tomar, você toma na sua casa. Aqui não entra álcool. Aqui não tem essa história de beber. Eu não gosto disso e... não, você é muito careta. E você escuta de tudo, né? Quando você não toma, quando você não participa dessas coisas, você escuta de tudo. Que você é criança, que você não cresceu ainda, você não sabe o que é bom. Vem provocação de tudo que é tipo. Principalmente dos amigos. Não é a provocação de gente estranha. É a provocação dos perto, daqueles que estão perto. E eu, como espírita, eu sempre ficava ligeira com esse tipo de perturbação. Porque eu falava assim, às vezes nem é a própria pessoa que está fazendo isso. Às vezes é um espírito que está ali tentando te tirar do eixo. Vê que você procura andar no caminho, né? E ele quer te desvirtuar. Então eu sempre fui muito caretona mesmo em relação a isso. Teve um período da adolescência que eu cheguei a beber, perdi noção. Eu via muita coisa errada em relação à minha mãe, aquilo me entristecia e a fuga me fez beber. Mas para mim não precisava beber muito. Eu bebia uma lata, 2 latas de cerveja, pronto. Naquela época a gente ainda colocava sal, que era para subir rápido mesmo, pronto. Aí eu ia pro salão para dançar aqueles passinhos da década de 80. E aí na hora que você bebe e vai dançar, pronto, sobe que é uma beleza. Tem hora que você perde completamente a noção. Eu sou fraca pro álcool, então teve um período da minha vida assim, né, que foi errado, não foi correto. E tudo isso assim eu conto. Eu contava para meu filho, contava para os meus alunos, falava, olha, eu não me orgulho não, né, já tive fase difícil. E a fuga só me fez complicar a minha vida, não me ajudou em absolutamente nada. Mas em questão a parte espiritual, se você mantém essa questão do álcool ou de qualquer outro vício na sua casa, na sua vida, você está propício às más companhias, né? Então a gente tem que se apegar muito a isso. Eu não quero má companhia. Mesmo que seja um cara assim, que não vai me fazer mal, bem ele também não vai me fazer. Porque mal ele tá fazendo bem pra ele, né? Que dirá pra mim. Então, teve uma situação aqui, até já contei isso no outro vídeo. Um dia eu tava aqui dentro de casa e, lógico, como ser humano eu tenho bons dias e tenho maus também, né? E eu tava num mau dia. Tava naquele dia assim, me sentindo um pouco sozinha, um pouco hard, né? Ó dia, ó céus, ó azar, né? E aquela vibração baixa, a energia exalou baixa e estava passando aqui na rua um espírito embriagado. Não conheço, não faz parte do meu círculo de encarnações, nada disso. Mas o fato dele passar e sentir aquela vibração baixa, e ele tem uma vibração baixa pelo seu vício, ele entrou em casa. Aí se instalou. Fui fazer um tratamento espiritual. Já estava marcado aquele tratamento para aquela semana. E quando eu fui fazer o tratamento, ele se manifestou. Ele falou, olha, eu estava passando e eu senti que ela estava tão triste. Aí eu resolvi ficar lá para fazer companhia para ela. Ou seja, eu não tenho vício nenhum de álcool. Mas a minha vibração baixa, para ele que é um viciado e tem vibração baixa, se afinizou. E ele veio parar dentro da minha casa. Ele falando lá na comunicação, eu não quero ir embora, porque coitada, ela vai ficar sozinha, ela tá triste porque ela tá sozinha. Eu preciso ficar lá, fazer companhia para ela. Então, maldade, tadinho, ele não tem. Mas ele não tem condições nem de se ajudar. Como é que ele pode me ajudar? E o que foi que atraiu ele? A minha má vibração. Então, para vocês terem uma ideia, que a questão do vício, você não vai atrair espíritos que tenham uma vibração alta. É alguém que, ou maldoso mesmo, ou esses que não têm maldade, porém, tem uma vibração baixa e que pode te prejudicar ainda mais. Então, quer dizer, eu estava triste, eu fiquei mais triste ainda, porque juntou o meu sentimento com o sentimento dele, que estava aqui me acompanhando, pensa só, né? Você entra até em estado de depressivo mesmo. É muito cuidado em relação a isso. A gente tem que ter muito cuidado em relação ao álcool ou qualquer outro tipo de vício, não só dentro da nossa casa, família, mas na nossa própria conduta, no nosso trabalho. A gente entra num ônibus, num coletivo, ali tem pelo menos 40 pessoas, certo? 44 lugares que tem dentro de um ônibus, com o motorista e o cobrador dá 46. Então, pelo menos 46 pessoas, cada uma vem de uma casa. Cada uma vem com uma situação, de uma história, de várias encarnações, cada ser que está ali. Pensa, só dentro do coletivo, o tamanho da bronca que a gente não tem que encarar.
porque ali são vários tipos de energia que você precisa se manter para não pegar. E ali, se você está com qualquer tipo de vício e aquelas pessoas estão com um padrão vibratório baixo, você pega tudo aquilo ali. O vício, ele não vai atrair coisas boas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado mesmo, ficar atento. Volto a repetir na frase que a gente tem o hábito de dizer e que é para abrir os nossos olhos, né? Nós estamos num planeta de prova e expiação. Tudo eu posso. Tudo eu posso. Posso beber, posso fumar, posso usar droga, posso ser promíscuo, posso fazer o que eu quiser. Mas eu devo fazer? O que vai acontecer se eu fizer? Eu tenho que ver as consequências. Aí é o parâmetro que eu preciso para saber se eu devo ou não fazer. A nossa consciência é o nosso céu e é o nosso inferno. O inferno e o céu, ele está dentro desse parâmetro, a nossa consciência. O que nós fizemos de certo, o que nós fizemos de errado. Se a gente começar a fazer coisa errada achando que é certo, lá no final nós vamos ter que prestar conta. Aí chega lá surpresa, poxa, mas eu não me matei, eu não dei um tiro na minha cabeça. Mas você ficou se matando aos poucos, meu caro. Né? Então é muita atenção quanto a essas coisas. A gente precisa ter que ter um parâmetro, né? Às vezes tem médico que você passa no cardiologista e ele fala, toma uma taça de vinho todo dia. Isso vai te ajudar no sangue. Então, prescrição médica, você fez exames, o médico viu como que é a sua reação diante daquele vinho e tal. É uma situação. Apesar que eu nunca vi, assim, ser levado tão a sério um tratamento com álcool, gente. Porque sempre há desregras, né? A gente vê aí no carnaval, por exemplo. O pessoal vai fazer a folia de carnaval, tem que ter bebida na mão, tem que ter cigarro na mão, tem que ter droga, tem que ter promiscuidade, senão não é carnaval. Já pensou? Eu não critico o carnaval, deixa eu ver como que eu posso explicar. Eu não critico o carnaval pelo fundo que ele está buscando, que é o fundo religioso, fundo político. Eu não tenho nem que comentar nada sobre isso, porque cada escola de samba, cada trio elétrico, eles vão acabar sendo responsáveis pela semente que eles plantam na mente desse povo como que eu falo, caminha junto com eles, né? Que aceita as ideias que são jogadas ali. Mas eles vão ser os grandes responsáveis por desvirtuar pessoas. Isso é fato. Os donos de escola de samba, presidente de escola de samba, donos de trio elétrico, pessoas que sobem no trio elétrico, pessoas que comandam todas essas festividades, elas estão assim muito compromissadas no plano espiritual, mas muito, muito, muito. Então eu não preciso nem julgar, nem condenar, porque estão plantando e vão colher. Ali eles estão sendo, como o dono de um bar é responsável por embebedar uma pessoa assim. Uma vez eu escutei um dono de bar falar assim, eu tô ali vendendo, não tô brigando, bebe quem quer, compra quem quer, tá ali na prateleira. Eu não tô brigando ninguém, então eu não tenho nada a ver com isso. Você tem tudo a ver, você está facilitando a entrada disso na casa das pessoas. Então, tudo aquilo que a gente faz que vai dar algum problema, eu acabei de dizer, tem que ver as consequências. Aquilo que a gente está fazendo, que a consequência vai dar zica, não importa para quem, vai refletir em você. Né? Um professor que entra na sala de aula e não dá uma boa aula e fala besteira para os seus alunos, ele vai sofrer essas consequências. Um pai, uma mãe que não é responsável pela educação de um filho, ele vai sofrer as consequências. Então, tudo aquilo que a gente faz de errado ou que a gente deixa de fazer certo, nós vamos sofrer consequências. É o plantar e colher. Então, não vem com esse papo de que o mercado, o bar, a lanchonete, o restaurante, eles devem fechar. Não, eles só têm que parar de vender o que não é bom, porque eles estão ajudando, sim, a detonar vidas. Os caras que estão por trás do carnaval hoje em dia, eles vão receber de acordo com aquilo que eles estão plantando. Eu não preciso nem desejar. É da lei de Deus, não é da lei dos homens. Então, você vai no mercado, você compra fardos e fardos de cerveja. O dono do bar está adorando tudo isso. Ele está ganhando dinheiro às custas do sofrimento de pessoas. Vai ficar assim? Vocês acham que vai? É só passar pelo crivo da razão. Não vai ficar assim. Essa conta vai ter que ser fechada depois.
Não importa se é para o José, para o João, para a Maria, não importa para quantas pessoas, não importa se é para uma ou para 1 milhão. O mal que você fizer ou o bem que você fizer é semente que você vai colher. Futuramente vai germinar. Então, quer ganhar dinheiro? Vai ganhar dinheiro vendendo bala, fazendo festa, pintando casa, embelezando o mundo, cuidando da saúde das pessoas. Vai vender bolo, vai vender pão, né? Vai dar o que comer, que seja saudável às pessoas. Mas precisa ser bebida alcoólica, precisa ser droga, precisa ser cigarro para você se sustentar. Então tem uma série de situações que a gente pode colocar em volta do álcool, que o comprometimento espiritual é o mesmo para todos, independente de quem vende, de quem usa, se usa pouco, se usa muito, se é para 1, se é para 1000. O mal é o mesmo, as consequências também. Então vamos acordar bem para isso, né? Essas festividades regadas a álcool, regadas a cigarro. Hoje em dia tem um tal de um cigarro elétrico, eu acho que chama, eletrônico, sei lá. Meu Deus do céu, aquilo ali, você não precisa nem soprar direito. Mal você faz, o negócio já domina teu corpo todinho ali. O pulmão já era, né? Narguile, tá lá, tem essas adegas que agora virou onda aí, né? Uma modinha do caramba, que a adega coloca umas cadeiras na calçada, que já está errado, né? Pela lei dos homens não pode se ter nada que impeça o trânsito em calçada. Aí esses caras de adega colocam as cadeiras e mesinhas deles na calçada, aí eles colocam grade na loja deles, que é para ninguém entrar, e eles vendem a bebida ali na calçada. A bebida, o narguile, aí o narguile para ser atrativo tem de tudo que é cor, aquela cumbuca, eu não sei nem o nome daquilo ali, aquele negócio que eles enchem lá da droga deles. Não tem droga não, é essência, não tem droga assim, colocam droga no meio também, só que aí todo mundo faz vista grossa e fala que não, né? Aí tem aquela cumbuca deles lá, que tem de acrílico, azul, verde, aí a molecada acha bonito, então fica expondo aquilo como se fosse o carro do ano, e fica lá, chupando aqui, e jogando fumaça para tudo que é lado. Qual é a graça disso, gente? Né? Qual é a graça disso? Que fim vai ter uma criatura dessa? Que para a vida dela para ficar chupando um canudo? Que tá te causando mal à saúde, que tá te matando. Você tá se suicidando aos poucos. E aí não vem, é aquilo, né? A gente fala que é um suicídio inconsciente porque ele não deu um tiro na testa. Mas ele é um suicida consciente, sim. Porque hoje em dia, qualquer plataforma, qualquer coisa de internet tá lá. Os dados das pessoas que utilizam, álcool que utilizam, qualquer tipo de droga, os fins que tomam. Todo mundo sabe que aquela porcaria vai fazer mal. Então, se você sabe que tá fazendo mal, eu já não acho mais que é um suicida inconsciente. Eu acho que é mais do que consciente. O cara tá se matando sabendo que ele tá se matando, sim. E isso daí, lá no final das contas, vai ter que pagar, né? Não vai pelo amor? Vai pela dor. Então, o álcool é um caminho muito dolorido. Tem vários casos, a gente pode ficar aqui o dia inteiro falando. Meus 32 anos de sala de aula, o que eu vi de família destruída por causa de álcool, vocês não têm ideia. Mães espancadas, maridos presos, morte em família. O álcool, ele traz consequências assim drásticas. E para nós que somos espíritas, então, o alerta maior sempre fica na questão, né, das consequências espirituais. O que nós estamos querendo? Para o dia de hoje, para depois, quando a gente desencarnar, vamos ter que passar quantas encarnações para tirar o vício do corpo, porque não é um vício fácil. Tem as encarnações compulsórias, aquelas pessoas que se mataram tanto, né, que se judiaram tanto, que não tem nem condições de escolher com quem vai reencarnar, o que vai fazer, aí vem doente, vem trancado num corpo que não corresponde, né, que são os deficientes mentais aí, que a gente já está vendo reencarnar a quilos, né? Muitos estão vindo com corpos assim que não tem movimento, causou tanto mal à família na encarnação anterior por causa dos seus vícios, que aí o seu corpo, o seu perispírito não consegue montar um corpo saudável, porque quem monta o nosso corpo físico ajuda a escolher as células na hora da composição da encarnação é o nosso perispírito.
Mas o nosso perispírito todo doente, ele não consegue escolher células boas, ele não pode, ele vai ter que arcar com as consequências. Ele matou, ele judiou do perispírito dele, então agora ele vai ter que sentir em forma de doença, em forma de dor, né, o mal que ele cometeu ali atrás. E aí muitos vêm com o corpo debilitado fisicamente, doentes assim de todo mundo. Na outra encarnação matou a mulher porque bebeu demais. Aí volta numa outra encarnação com aquela mulher sendo mãe dele. Ela aprendendo perdão e tendo que cuidar daquele que causou tanto mal para ela. E ele não vai mais poder causar mal, porque agora ele vem como um doente físico ou doente mental. Olha só. A benevolência de Deus é maravilhosa. A justiça dele é rigorosa. Então nós temos que tomar cuidado com as nossas escolhas aí, porque toda escolha tem consequência.